Bom dia, alma abençoada. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Iniciamos mais uma live da nossa comunidade Instituto Gisleide Moraes e hoje eu vou trazer um tema que eu gosto de trabalhar muito, que a gente já trabalhou aqui, mas é um tema que ele nunca vai ser exaustivo da gente estar falando, estar trabalhando. Por quê? Conhecer a verdade vos libertará. E hoje eu quero falar com você sobre a verdade. Esse final de semana eu estive em um seminário onde se foi falado muito de tudo aquilo que está obscuro na nossa alma, no nosso corpo, no espírito, e como nós nos movimentamos em direção a essa cura, a liberar a verdadeira cura. E esse verdadeiro processo de cura, ele só pode acontecer a sua saúde, a sua prosperidade, o amor e a autoexpressão plena quando você assume a verdade, quando você encontra realmente aquele lugar, aquele fluxo do amor interrompido, aonde você consegue visualizar com outros olhos aquilo que te deixa paralisado hoje na vida. E eu senti vontade de falar um pouco sobre isso, sobre qual é a verdade que está na tua alma. Qual é a verdade que você vem proferindo, você vem entregando ao mundo. Porque muitas vezes a sua palavra é de morte, a sua verdade é de morte, não é uma verdade de bênção. E quando nós encontramos a verdade, aquilo que realmente aconteceu, quando eu consigo enxergar o mundo com uma perspectiva diferente do que aquilo que eu acredito ser verdade, eu saio desse lugar o quê? De rigidez. E eu começo a perceber o que está à minha volta. E aí sim, eu paro de me curar com está tudo bem. E aí sim, as ferramentas que eu uso, seja uma constelação, seja uma psicoterapia, seja uma mentoria, uma leitura de um livro, uma leitura da palavra de Deus, realmente eu consigo fazer essa conexão com o divino. É o que eu sempre falo para você. Você tá ligando para Deus, mas você não tá atendendo o telefonema de Deus. E somente conhecendo a verdade e toda a verdade, Gisleide, o que eu preciso para realmente viver uma vida próspera em todas as áreas da minha vida? Enxergar a verdade. Enxergar não, né? Ver a verdade. Ver toda a verdade. Conhecer toda a verdade. Conhecer toda a história. E assim você consegue realmente puxar esse fio, esses emaranhados e viver uma plenitude. Viver com o coração realmente sossegado. E eu espero que essa live fale com você, que esse conteúdo fale com você, que seja um processo de cura. Vou enviar aqui, vou convidar as pessoas aqui, as almas abençoadas da nossa comunidade, informar que nós já estamos ao vivo na nossa live. E se você também sentir no seu coração, você pode compartilhar nos seus stories, você pode compartilhar aí com os seus seguidores, você pode compartilhar no seu feed, porque realmente é uma live com um processo real de cura. Lei da semeadura, já falamos sobre isso aqui. Eu semeio na vida de vocês, vocês semeiam na minha vida e criamos realmente um ciclo de expansão de consciência juntas, essa é a verdade. Não é mesmo? Nós temos que crescer e crescer, melhor do que crescer, expandir a consciência. Sozinha é fazer isso de uma forma coletiva, alcançar muitos legados. Vamos lá. Enviado com sucesso. E eu quero trazer novamente esse texto que vocês sabem que é um texto que eu leio muito, que eu falo muito aqui. Conhecer a verdade vos libertará. Tá lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 8, no versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Antes do versículo 32,
No versículo 31, Jesus, ele fala assim, ó: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele estava ali nesse momento defendendo o quê? Jesus, a partir do versículo 21, ele estava defendendo o quê? A missão e a autoridade dele. Ele estava falando, explicando o que ele veio fazer aqui, o que ele estava entregando, qual que era a autoridade, quem tinha dado essa autoridade a ele. E aí ele finaliza, não é o final, né? Porque esse versículo vai até o 59, mas a gente para aqui no 31 e no 32, quando ele fala: vós estáis na cegueira. Vocês não conhecem toda a verdade. E quando a gente não conhece a verdade, nós andamos realmente no vale da escuridão, no vale de ossos secos. Inclusive eu falo sobre isso no meu livro, do vale de ossos secos. E muitas vezes, bom dia Kelly, bom dia Jorge, muitas vezes nós estamos realmente vivendo no vale de ossos secos, seja na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, no profissional, no financeiro, nos relacionamentos e na saúde, e nos curamos com tá tudo bem. Vivemos a mentira do tá tudo bem. Vivemos a mentira que a gente não precisa tomar uma atitude, nos movimentar, clamar, nos aproximar de Deus. Eu tenho um livro do Joseph Murphy que fala Conversando com Deus. É uma das obras mais incríveis a quais eu já tive acesso, porque ela traz orações para você realmente se aproximar de Deus, para você realmente ter intimidade com esse divino que tem em você. Lembra que eu já falei que você é consciência, você é o subconsciente e você é a superconsciência divina. E se você não conhece essa verdade, você se movimenta como uma pedinte na vida. E não como uma pessoa que defende a sua missão e a sua autoridade. Jesus estava ali diante dos judeus defendendo. Ele precisava fazer isso? Claro que não. Mas ele deixou claro: vocês estão na escuridão. Se conheceres a verdade liberta. E quanta verdade, Gi, eu preciso conhecer, eu preciso saber para poder viver uma vida próspera, para poder ter plena fé, ter plena fé na palavra proferida. Toda. Na sexta-feira, a Juliana, lá no seminário, a Juliana falou, e ela trata sobre raízes. Às vezes nós somos árvores frondosas, muito bonitas, mas quando você vai olhar a raiz está adoecida. Porque você pode até dar flores, você pode até ter folhas muito bonitas, mas você não dá frutos. E os frutos que dá são frutos mirrados. São frutos que não têm doce. São frutos que não se desenvolvem. E você pode procurar que está na raiz. Porque a raiz é o que alimenta essa árvore. E o que está na sua raiz? Se você não tem visão contra... Eu não vou falar contra o que você luta. Acho muito pesado luta, eu não gosto muito disso. Mas vamos falar sobre... Se você não tem visão, se você não vê aquilo que bloqueia o fluxo de vida em você... Lembra que nós já falamos aqui sobre ser represa e sobre ser rio? Se você não sabe qual é a barreira que separa você da sua missão, que separa você da sua autoridade, que separa você do propósito, que separa você de autoexpressão plena, como que você pode curar isso? Como que você pode se mover? Como que você pode trabalhar isso? Não tem como. E é por isso que eu sustento que a constelação é hoje, assim, para mim, o método mais eficiente, o método mais eficaz, o método mais poderoso de você acessar a verdade.
E de quanta verdade você está precisando para o fluir da sua vida? De quanta verdade você está precisando expor ao mundo? É o seu negócio? É o seu trabalho? É a sua profissão? Toda vez que uma mentorada minha, ela fala assim, ai, porque eu tenho vergonha, porque eu não consigo falar, porque eu não consigo fazer um vídeo, porque eu não consigo me expressar, eu falo pra ela, covarde. Você tá sendo uma pessoa covarde e egoísta. Sabe por quê? Porque se você tem algo pra entregar, entregue. Não deixe só pra você. Quando eu prospero, quando eu cresço, quando eu expando a minha consciência, eu tenho que entregar isso, porque senão você represa. E eu já ensinei isso pra você. E se você não viu, a live tá aí no perfil. E o que você tá entregando? O que aconteceu com você? Qual bom livro você leu hoje? O que você aprendeu com essa leitura? Qual boa palavra foi dita para você que você precisa compartilhar com pelo menos 2 pessoas? Esse é um movimento de verdade, de cura. E eu quero ler um texto para você, onde Bert fala sobre a verdade. Continuamos aqui, tá? Liberados somos concluídos. Às vezes você não está se concluindo nas áreas da sua vida porque você ainda não está liberado. Porque você não conhece a verdade. Esse vazio, esse cansaço, esse esgotamento, essa sobrecarga, qualquer falta de prosperidade em qualquer área da sua vida, seja com filho, seja em relacionamento, seja de dinheiro, é porque falta uma verdade ser vista. E aí, Bert fala assim, ó, a verdade muda. O que considerávamos nos anos anteriores como sendo verdadeiro e válido, mais tarde prova ser incompleto e ultrapassado. Nesse sentido, a verdade é mutável. O que é verdade para você hoje, amanhã pode não ser. O que faz sentido para você hoje, amanhã pode não fazer. E uma coisa que eu vou falar para você, quando você fala de desenvolvimento pessoal, quando você fala de autocura, quando você fala realmente de se desenvolver, expandir sua consciência, você tem que entender que essa verdade hoje, amanhã pode não fazer sentido para você, como pode fazer sentido para toda a humanidade, não fazer sentido para toda a humanidade. Vou dar um exemplo. Lembra do fax? Não tinha um fax? O fax na época que foi inventado fazia muito sentido para a humanidade. A máquina de digitalizar... Ah! Sumiu a palavra da minha mente, gente. Datilografia não fazia sentido? Fazia. O telefone, ter um telefone residencial, não fazia sentido? E hoje? Faz. É uma verdade que se aplica? Não, mas foi útil. Mas fez a diferença. Mas foi utilizado. Só que hoje mudou. E talvez hoje você esteja presa a uma crença, a um padrão da tua família que fez sentido. Que você precisou seguir esse padrão para sobreviver, para chegar à vida adulta, para pertencer. Tá tudo bem. Aqui tá tudo bem. Só que deixa de estar bem quando não faz mais sentido para você e você continua dizendo que tá tudo bem. E é aqui que tá o processo. Em algum momento, a sua história, ela fez sentido. Ela foi válida. Ela foi uma verdade. E você precisou dela.
mas acabou. Hoje você não precisa seguir os padrões do relacionamento das mulheres da sua família, você não precisa ter força, ser uma guerreira, ser uma mulher independente, como as mulheres da sua família, ou ser dependente como elas. Às vezes a história da sua família são de mulheres que não puderam estudar, não puderam viajar, não puderam ter a dependência física, a dependência emocional, a dependência de mente, de conhecimento, de entendimento, de própria interpretação do mundo. Mas você pode. Agora faz sentido. Agora é outra verdade. E é aqui que a gente rompe os padrões. Quando Jesus fala aqui para os judeus, conhecereis a verdade vos libertará, que fala, né, que Jesus, ele estava falando para os judeus que tinham crido nele. E até aquele momento, a lei, que era Moisés, o ensinamento que veio lá de Abraão, Moisés que libertou o povo do Egito, fazia sentido. Até naquele momento, fazia total sentido. Era a verdade. Só que a verdade é mutável. Com a vinda de Jesus, com os ensinamentos, toda aquela cultura deixou de fazer sentido. Deixou de ser a verdade. E a verdade aqui é o que Jesus traz. Conhecer a verdade vos libertará. E Jesus, ele não ressachou, né? Acho que é assim que fala, a lei, Moisés, tudo aquilo que tinha vindo antes dele. Claro que não. Ele sempre trouxe. Eles prepararam um caminho para mim. Toda a história de dor, de entendimento da sua família em relação ao mundo espiritual, à religião, ao dinheiro, a outras culturas, à mulher, ao homem, ao casamento, à maternidade, à paternidade, toda essa história trouxe você até aqui. Trouxe você até aqui. E você não precisa excluir isso para poder se curar. É uma coisa que eu vejo muito de engano realmente dentro da filosofia sistêmica. É que eu vejo pessoas ensinando que parece que você tem que entrar num processo de autoexclusão e negar de onde você veio, negar sua família para curar o padrão. E não é sobre isso. É sobre você entender que isso fez sentido em algum momento da sua vida. Sim, fez sentido, mas agora não faz mais. Porque agora você é guiado por você. Agora você cria a tua história. Agora você decide os seus padrões. Agora você decide onde você quer ficar ou não. A Kelly falando aqui, as verdades vão sendo alteradas de acordo com a época. Exatamente. Porque agora você é adulta. Agora você cria a tua própria história. E como que você vai fazer uma opção? Uma escolha diferente? Se você não conhece, o que te paralisa? Se você não vê. Eu escuto tanto meus clientes, ai, mas eu preciso fazer isso pro meu pai e minha mãe porque eu não tenho que honrar? Eu não tenho que agradecer o que eles fizeram por mim? Presta atenção uma coisa. Servir, seja qual pessoa que for, é uma honra. Agora, servir com um sentimento no coração porque você é obrigada ou porque você deve algo, não é verdadeiro. Não é verdade. Você está aguardando um reconhecimento. Você está aguardando um pedido de perdão. Você está aguardando algo. E é por isso que você sofre tanto em fazer. Porque se fosse genuíno, de A a Z, você não sofreria. E aí, Bert continua aqui. A questão é, afinal, por que e quando? Quando passamos a interiorizar como se pudéssemos possuí-la? Essa verdade é mutável porque a realidade prova ser mais forte, ou seja,
é algo que não nos é dado de mão beijada, ou que dependa de nossa vontade ou de nosso anseio. Bom dia, Tânia. Deixa eu contar uma coisa aqui pra você. Tem uma história que Bert conta que vai deixar muito claro. Quando eu tô lá fazendo uma sessão de constelação, a gente descobre qual é a verdade que a pessoa tá carregando, o que tá implantado nela, em relação àquele problema. Ela traz o problema, a gente olha ali o problema e durante o movimento na constelação, a gente acessa o entendimento dela sobre aquele tema. E aí, muitas vezes, esse entendimento, ele vem de um lugar de expectativa. Ele vem de um lugar de frustração. E não é a verdade. E a pessoa, é como se fosse uma sementinha, ela cria um carocinho ali, um emaranhado naquilo, e é só aquilo que ela consegue ver. Ela não consegue ver o todo. Ela só vê a parte da história que ela quer ver. Ela não consegue observar todo o conjunto, toda a verdade, ela só enxerga, ela não vê. Para que aquele ponto tenha acontecido. Para que aquele emaranhado tenha acontecido. E aí, Bert traz uma história incrível, que eu tenho um caso também, assim, mas envolve eu não vou comentar aqui com vocês, porque envolve uma tragédia e um segredo de família, mas se adequaria muito bem aqui. Mas por questão de ética profissional, não posso dividir. Mas eu tava constelando uma pessoa e ali me veio muito forte uma tragédia. E eu perguntei pra essa pessoa. E aí a pessoa, na hora, tem um segredo muito grande atrás dessa tragédia. E ela se derramou em lágrima. E o tema, e ela fala assim, nossa, e ela falou no final da constelação, que eu já fiz tanto tratamento, com psiquiatra, com psicólogo, com terapeuta, eu já fiz tudo que você imaginar. Mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha visto que o não desenvolver do meu propósito, o não conseguir desenvolver a minha autoridade estava relacionado a isso. Conhecer a verdade vos libertará. Bert conta uma história de um rapaz que tinha uma depressão profunda e ele estava num dos seminários do Bert foi constelar ele. E aí Bert pergunta pra ele qual é o problema. E aí ele fala, minha mãe tentou me matar quando eu tinha 6 meses. Mas na verdade, a história não é essa. Ela tentou ceifar a própria vida e ele tinha 6 meses e estava no colo. Né? Então ela tentou ceifar a vida com ele no colo, junto. E aí ele conta a história. Aí o Bert pergunta, mas ela conseguiu? Aí ele fala não, porque ele tá adulto. Mas isso gerou uma depressão nele. E ela, né, pensou em fazer isso e desistiu. E foi a história que foi contada na família dele a vida inteira. Quando você tinha 6 meses, sua mãe tentou ceifar a própria vida e a sua junto. Só que ela desistiu. Ela não continuou com o intento dela. Só que o fluxo do amor dele ficou paralisado ali naquilo. E isso foi reforçado pelos familiares a vida toda. E ele entrou numa depressão muito profunda. E na constelação é uma coisa tão incrível que Bert trouxe a verdade. Ela não fez. Ela desistiu. Você tá vivo. A vida prosperou em você. E muitas vezes a gente só fica martelando na tentativa. Naquilo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Nós falamos isso na live passada, você tá sofrendo por um monte de coisa que nem aconteceu, que nunca vai acontecer. Se você parar para olhar a sua vida, você vai ver que você sofre pelo monte de coisa que não aconteceu e que nunca vai acontecer. Provavelmente nunca vai acontecer. E a palavra que foi trazida para ele era essa palavra de morte. Essa palavra de descaso. Essa palavra de desprezo. Mas a mãe desistiu. Ela não o fez. Entendeu? Conhecer a verdade vos libertará.
Bom dia, Diane. Essa verdade nos é predeterminada e revelada apenas parcialmente à medida que lidamos, de forma cuidadosa com o que nos defronta como sendo realidade, estando abertos ao aprendizado e à medida que nos submetemos a essa realidade, onde ela assim o exige. A verdade, ela vai acontecer quando você vai se abrindo para isso. Quando você vai aceitando, quando você vai tomando força, quando você vai observando. E a lei da vida em você é você se entregar a esse movimento. Às vezes você está procurando a prosperidade, a saúde, o amor, a autoexpressão plena, mas você tem fé, você se entrega a isso. Qual que é a palavra de verdade que você está proferindo da tua boca? É uma fé plena? Ou é uma fé invertida? E eu já falei pra você o que é fé invertida, né? Você sabe? Você tá aqui me acompanhando nas lives. Vou contar pra quem não sabe. O medo. O medo de algo que não aconteceu e que pode ser que nunca aconteça na vida. E isso te separa do mantra. Qual que é o mantra? Carro, casa, dinheiro e um bom relacionamento. Carro, casa, dinheiro e um bom relacionamento. Porque no fundo, essa é a verdade, é isso que todo mundo quer. Ai não, Gi, eu quero propósito, eu quero evoluir. Será mesmo? Será que é isso que você quer mesmo? Antes de querer algo muito grande, você tem que assumir o que você quer pra você. No caminho, sim, você vai ter acesso a uma verdade que você vai falar: não é ter, é ser útil, é servir. Isso vai te apaixonar de um jeito que casa, carro, dinheiro e um bom relacionamento vai ser consequência daquilo que você plantou na sua vida, da semente que você vem plantando no mundo, do legado que você vem deixando. Ah, Gi, mas isso não é pra mim. É pra todo mundo. Porque se não fosse pra você, você não estaria aqui. Não é pra Gi, não é pra fulano, não é pra ciclano que é especial. Não. Todo mundo. Lembra manifestar você. A sua autoexpressão plena. Todo mundo tem uma semente a ser germinada dentro de si. E você germina isso, você alimenta isso de N formas. Cuidando de você mesmo. Cuidando dos teus filhos. Semeando amor no sistema que você participa. Sendo uma boa profissional. Emanando energia, vibração boa para o mundo. Você está emanando vibração boa ou ruim? Bom dia, Juliana, seja bem-vinda. Porque até o que você pensa afeta a energia do mundo. Lembra? Conhecer a verdade vos libertará. E aí, né, ele fala que, por isso, apenas as realidades pensadas parecem ser imutáveis e eternas. O real em si sempre manifesta a sua riqueza e a sua profundeza de modo apenas provisório e limitado, ocultando-nos a maior parte e o todo. Por isso, mesmo aquilo que nos parece ser contraditório pode estar acolhido dentro do todo e cada contraditório pode também ser verdade à sua maneira. Portanto, o que dentro da lógica nos parece contraditório pode, contudo, provar ser verdade, quando avaliado conforme seus efeitos e sua duração. Entretanto, somente como uma parte da verdade. Lembra que eu contei a história aqui? Do rapaz?
A parte da verdade que ele adotou, minha mãe tentou ceifar minha vida quando eu tinha 6 meses. O resto da verdade, ele não viu. A vida paralisa. Você tá vendo só a sua verdade? Eu falo aqui no capítulo 7 desse livro, do Curando o Passado, e eu trago muito isso, gente. Presta atenção. Você tá aí sofrendo porque você quer um pedido de perdão. O outro tem que reconhecer que estava errado. O outro tem que reconhecer que te feriu. E você fica aí paralisada na vida como uma criança mimada, querendo um doce. Só que você esquece que você também fere as pessoas. Você esquece que você também pode ser um problema. Você esquece que você também paralisa a vida das pessoas. Você não assume a responsabilidade daquilo que você faz. Porque você se coloca no lugar de vítima. E eu falo muito sobre isso. Primeiro, eu me perdoo por aquilo que eu fiz às pessoas. E aí, eu perdoo o outro por aquilo que machucou em mim. E aqui, realmente, você tem chance de curar o teu passado. Essa é a verdade. Para de achar que você é tão boa desse jeito que você acha que você é. Ah, mas fulano, ciclano, beltrano. Você não é alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Começa a observar você. Começa a dar nome para suas emoções. Começa a perceber como que você percebe o mundo. O quanto você julga as pessoas. E desse lugar de reconhecimento de verdade, a gente tem a oportunidade, sabe do quê? De nos transformar verdadeiramente. De verdade. De ir pro mais. De sair do lugar de vítima. De pular a cerquinha da zona de conforto. Visto a parte da essência da verdade, ou seja, a partir da percepção de que a plenitude e a profundeza dessa verdade permanece quase totalmente oculta para nós, o evidente é aquilo que pode ser comprovado estão antes localizados em sua superfície ou sua periferia. Até que ponto e em qual extensão pode ser estimado pela intensidade da emoção, da comoção e da abrangência com que nos afeta. Por exemplo, uma obra poética que nos parece obscura pode captar o que somos de maneira mais plena e profunda do que muito argumento científico, pois, através de suas palavras, pressentimos algo maior e mais profundo do que as próprias palavras dizem. Por isso, a experimentamos com frequência como mais próxima da verdade. Ele fala aqui o quanto de emoção, o quanto de verdade, o quanto de verdadeira percepção nós temos sobre as circunstâncias do mundo. E é por isso que às vezes você assiste um filme, você ouve uma música, você contempla um nascer do sol, um pôr do sol, ou o cantar dos passarinhos e você se emociona. Porque existe uma verdade divina dentro de nós. Existe uma centelha. E você não é um corpo com uma alma, você é uma alma com um corpo. E muitas vezes a gente está vivendo só no corpo e essa alma não tem oportunidade de se expressar. E quando você tem esses lapsos de verdade, você se emociona. Você já assistiu um parto? Gente, uma das coisas que mais me emociona é um parto. Quando eu vejo uma mulher parindo, é um sentimento que eu não consigo descrever. Mas isso me traz para um lugar de verdade. Para uma verdade muito sutil. Para uma verdade de dentro da minha alma. E às vezes, você já se emocionou por estar feliz? Às vezes você começa a chorar, começa a sentir uma emoção que você nem sabe por que é. Porque é a verdade da alma. Bom dia, Kelly. E conhecer a verdade te libertará. Se você não conhecer a verdade das suas crenças,
Vou falar melhor. Qual é a verdade da sua família, a sua verdade sobre vida espiritual, sobre vida familiar, sobre profissão, sobre vida financeira, sobre relacionamentos, sobre saúde? É isso que você tem que procurar. E quando eu falo para você de uma sessão de constelação ou de autoconstelação, é essa verdade que surge. Eu tenho um programa 21 dias que ele é um programa que realmente te expõe a essa verdade da sua alma. São autoconstelações e mais exercícios sistêmicos. E aí você começa a perceber as coisas, você fala assim, meu Deus, eu tenho um cliente minha que tinha ideação suicida e percebeu isso em autoconstelação. Eu tenho cliente minha que estava com a vida totalmente paralisada, que tinha problemas com relacionamentos, e aqui não só relacionamentos amorosos, mas familiar, de amizade, e não entendia por quê. Numa autoconstelação, ela lembrou. Ela voltou lá quando ela tinha 7 anos. Algo que ela viu, que ela contou, e que ela foi extremamente punida por isso. E é assim que você conhece a verdade. Tem hora que cansa. Eu falei muito com vocês semana retrasada, semana passada, o quanto eu tava cansada, né? O quanto eu tava cansada desse processo, de ter que puxar mais um pouquinho, de ter que ver mais um pouquinho, de ter que evoluir mais um pouquinho, porque cansa. E eu sempre falo, tem hora que você tem que dar um descanso pra sua alma, tem que deixar essa alma em paz um pouquinho. Mas ele é um processo diário. Sabe aquele processo de que, meu Deus, eu respirei hoje? E você respirou. E qual que é o dia que você quer construir para você? Qual que é a semana que você quer construir para você? Qual que é a sua verdade? Desse lugar, a cura é verdadeira. Desse lugar, eu paro de enxergar e eu começo a ver. Desse lugar, eu posso realmente partir para o mais. Em todas as áreas da minha vida. Tudo bem? Eu adoro falar tudo bem para vocês quando eu escrevo um livro Para de se curar que está tudo bem. Ó, já vou perguntar. Já adquiriu o seu exemplar? Se leu, me deu feedback. Se não, você adquire o livro diretamente comigo. Se você ficou interessado no programa 21 dias, hoje, inclusive, a gente começa mais um ciclo. É um programa com 21 autoconstelações, onde você vai fazer as meditações, fazer as autoconstelações e ter um caderno de exercício. Pode falar diretamente comigo também, que eu passo o link para você. E também a constelação. Se você já procurou, já tentou de tudo para acessar a verdade que está obscura, você pode fazer isso através da constelação. Todas as informações e todas as compras você faz diretamente comigo no link da Pio, pelo WhatsApp. Boa semana, que Deus abençoe e ilumine o teu caminho, que seja realmente uma semana, um início de mês de cura, de provisão. É isso que eu profetizo na tua vida, de muita verdade e toda a verdade. Que você tenha acesso a todas as raízes que te paralisam para você poder curar cada uma delas, colocar um remédio em cada uma e se fortalecer cada dia mais. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.